Estou abrindo aqui o AVA, né? Já volto aí, deixa eu só abrir tudo direitinho. Então, vamos lá. Gente, ó, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é em relação às pessoas que ou perderam alguma atividade de C1 ou ficaram abaixo da média, né, em C1. Tem algumas questões em relação a isso, né? As pessoas que perderam alguma atividade C1, elas já estão informadas, eu mandei um pager individual para essas pessoas, para que elas possam fazer uma atividade de reposição em relação a essa atividade perdida. As pessoas que ficaram abaixo de C1, num primeiro momento, eu entrei em contato também pelo pager, atribuindo uma atividade para essas pessoas, só que, aparentemente, rolou, né, isso foi uma questão interna do colegiado, uma informação duplicada. Tá? A princípio, parecia, né, há uma interpretação, e essa interpretação foi equivocada, que pessoas que ficaram abaixo da média poderiam fazer alguma atividade de reposição para melhorar essa média, né? Mas aparentemente não é assim, né? Aparentemente as pessoas que vão ter direito a essa atividade são pessoas que têm algumas condições especiais para poder fazer essas atividades, né? Como, por exemplo, pessoas que iniciaram depois que o semestre já havia começado, pessoas que tiveram problemas pessoais e problemas particulares e problemas de doença, né? Isso não estaria incluído, né, aos alunos que ficaram abaixo da média, mas estão em situação regular, né? E, a princípio, eu mandei um pager indiferente, assim, todos que ficaram abaixo da média, eu mandei um pager dizendo, ó, faz aí atividade e tal, né? Mas isso não é assim, né? Então, eu vou pedir para que as pessoas que ficaram abaixo da média segurem um pouco, não façam as atividades, né? Porque haverá um conselho de classe em que isso vai ser discutido, em que esse critério vai ser melhor estabelecido. Tá? Então, assim, só para ficar clara a informação, né, para que vocês, então, entendam, só quem deve fazer as atividades relativas a C1 que foram perdidas é quem perdeu. Quem ficou abaixo da média, segura, né? Segura um pouco, não faça agora, porque isso teve uma informação duplicada aí que rolou e deu uns problemas. Tá? Essa reunião, esse conselho de classe, ele está previsto para terça-feira da semana que vem, então eu acredito que até quinta-feira eu já consigo trazer uma posição mais clara em relação a isso. Tá? Bom, quem está me falando? Ei, Luiz. Só para eu entender onde eu me encaixo aí, porque eu sou um dos casos que ficou abaixo da média, mas eu cheguei depois no semestre. Eu, então, me enquadraria no que está rolando agora. Então, exatamente isso que vai ser discutido, Luiz. Melhor, esse critério ele vai ser melhor definido. O que eu já ouvi, e isso ainda assim é uma coisa que está sendo ventilada, não tem nada oficial, né? É que alunos na sua situação se enquadrariam sim. Né? Mas deixa eu confirmar esse critério, porque eu tenho condições de te falar isso com mais certeza. Tá, então isso ficaria suspenso até essa reunião que vai ser semana que vem ainda, né? Isso, exatamente. Tá bom. Okay. Obrigado. Em relação às atividades, né? O que nós vamos fazer daqui para frente até o final do semestre, né? Como a gente estava conversando aí no início da aula, nós temos 6 semanas de aula, né? Contando com essa de hoje, e é muito pouco tempo para fazer muita coisa, né? Então, assim, vamos pelas atividades que eu acho que é mais fácil de organizar. Em relação a C2, a gente vai fazer um segundo questionário, mais ou menos no estilo do primeiro, com a quantidade menor, né?
de questões, talvez com conteúdo menor também, a gente não vai ter tantas questões como a gente teve, né, no primeiro, mas o modelo é mais ou menos a mesma coisa, né, mais ou menos a mesma ideia, né, um questionário individual, vocês vão ter 2 dias para fazer, 2 tentativas, né, um pouco aquela mesma história lá. Né. A princípio, eu dividi as atividades de C2 e de C3 como 5 e 5, né, 50% e 50%. Mas eu resolvi mudar isso e agora eu estou dividindo o questionário para 4 pontos e a outra atividade 6 pontos. Né? Então, vai ficar 60, 40, isso para C2 e isso para C3. Né? A outra atividade C2 é o que eu estou chamando aí de análise de personagem de filme, né? De algum filme. Né? Eu vou dar o detalhe dessa atividade, né? Daqui a pouco eu vou falar dela. Vou explicar o que devem fazer. Né? A gente conversou um pouco sobre isso no início do semestre, eu já havia adiantado para vocês que isso ia rolar, né? E agora chegou o momento. Tá? O prazo aí dessa atividade de análise de personagem de filme, né? É dia 5 de novembro. Tá? Então, por que eu estou colocando aqui prazo final? Né? Porque vocês vão ter até dia 5 para fazer. Vocês podem fazer isso esse final de semana, se vocês quiserem. Né? Não é exatamente um problema, não. Façam e enviam, não deixem para bater para o dia 5, né? Até porque no dia 5 a gente tem o questionário 2. E aí eu vou abrir o questionário 2, é uma segunda atividade. Então, tentem se organizar para já conseguir fazer isso. Vocês têm um prazo aí de mais ou menos 3 semanas, né, para fazer essa atividade. Em C3, a gente vai ter um outro questionário. Professor, só uma perguntinha. Essa análise, ela é individual? Marcelo, eu vou conferir isso agora. Eu acho que não. Eu acho que eu coloquei que poderia ser feito em até 3 pessoas. Mas eu vou conferir isso agora aqui. Eu não estou lembrando que para algumas turmas, né, algumas atividades eu adotei esse critério e outros não. Mas quando a gente for falar da atividade no detalhe, eu te respondo. Tá. Tudo bem. Em C3, a gente vai fazer um questionário, mesma coisa, previsto para o dia 26/11, e tem uma segunda atividade, que vai valer 6 pontos, que é uma atividade de pesquisa, né? Que a gente vai fazer via fórum. Eu já vou explicar isso para vocês. Vocês vão ter mais ou menos um mês aí, né, para vocês fazerem, mais ou menos. Um mês e um pouquinho, né? É uma atividade relativamente simples, né? Mas eu acho que de todas as atividades, talvez essa pode dar um pouquinho mais de dor de cabeça, talvez tenha uma coisa assim, um trabalhinho a mais para fazer. Também já vou explicar isso agora, tá? Só um minuto. Vamos começar primeiro aqui pelo análise de personagem do filme, e aí a gente já volta, né? Se vocês clicarem lá em envios de trabalho, vocês vão ver aqui, ó, atividade de análise de personagem de filme. Aliás, vocês ainda não vão ver, porque está oculto, né? E vou tornar isso visível a vocês agora. E aí, quando vocês entrarem, né? Deixa eu só colocar aqui como aluno, porque aí vocês vão enxergar as instruções que eu fiz. Vocês vão ver que tem algumas instruções em relação a essa atividade, né? Tá abrindo aqui já. Então, tá aqui, ó. Quando vocês abrirem lá, vocês vão ver as instruções dessas atividades, né? E aí, Marcela, confirmando a informação, sim, né? A atividade pode ser feita em até 3 pessoas, tá? Não precisa ser feito em até 3 pessoas, você pode fazer individualmente, mas está liberado em ser feito até trio. Não é um problema, não. Né? Então, o que basicamente consiste essa atividade? Essa atividade consiste em você assistir um filme, né? E aí minha sugestão é, escolha um filme com uma trama simples, não escolha nada complexo, a ideia não é complexidade, a ideia é fazer um exercício de aproximação teórica, né, entre um personagem e uma teoria de personalidade, a ideia é essa, né? Dentro desse filme, é importante que vocês entendam que vocês não vão analisar um filme, o que vocês vão analisar é um personagem de filme, escolham um personagem do filme e façam uma análise desse personagem com base em alguma teoria de personalidade que nós estamos estudando. A ideia é essa, né? Então, ou no Adler, ou no Erickson, daqui a pouco a gente vai começar a estudar o Fromm, também já dá, de repente, para você incluir aí nessa análise. Então, a ideia é essa, tá? Essa atividade, gente, é uma atividade que ela pode ter no máximo 2 páginas, 2 laudas, tá? Não precisa mais do que isso, assim, né? Aqui eu até coloquei como uma forma de ilustrar, né?
que o trabalho pode ser organizado da seguinte maneira. Em uma página, você contextualiza o filme para mim, que, obviamente, eu não vou conseguir ver todos os filmes, né? Então, você contextualiza o filme para mim. Não, o filme é isso, a trama é essa, o drama é esse, o conflito é esse. É mais ou menos isso que você descreve um pouco o filme para mim, numa folha, e na outra folha você analisa o personagem. E aí você já faz a análise com base na teoria aí que você vai escolher, a teoria de personalidade. Tá? O prazo é dia 5 e vocês têm que enviar aqui pelo envio de trabalho. Né? Essa atividade contempla alguns objetivos que estão ligados à nossa disciplina. Vocês podem ler com calma, né, para vocês entenderem a amarração. Mas a ideia é essa. Tá? Fica claro, gente, o que é para ser feito? Alguma dúvida? Tranquilo? Tá? Beleza. Então, escolha aí um personagem de filme. Né? Algumas pessoas me perguntaram na outra turma se poderia ser... teria que ser filme, se não poderia ser uma série, né? Ou uma animação. Lógico que pode, né? A ideia aí é escolher o personagem. Então, não importa muito. Né? Você tem que escolher um personagem. Às vezes, uma série, que de repente é uma série que você já assistiu, né? E tal, e você conhece, é melhor, né? Porque uma série ela é mais longa, né? Então, talvez você tenha mais elementos desse personagem, né? Você tem mais detalhes desse personagem para analisar, né? Embora tenha alguns filmes que são muito bons, né? Na construção do personagem. Mas eu acredito que, enfim, aí fica a escolha de vocês mesmo, tá? Vocês escolham aí conforme vocês acharem melhor. Tá? Então, essa é a nossa uma das atividades de C2. A outra atividade de C2, a gente vai ver aqui no fórum agora, né? É uma atividade de pesquisa via fórum. E vocês têm aí, né, até o final de novembro para fazer. Essa atividade está oculta, né? Vou torná-la visível, tornar visível aos usuários. Pronto. A partir de agora está liberado, né? Então, essa também é mais uma atividade que vocês podem fazer, né, assim, a partir desse final de semana, a partir de agora, né? A partir de amanhã, se quiser fazer, já pode fazer. Essa atividade, gente, ela tem uma divisão de grupos, né? Mas é legal que vocês entendam que essa divisão de grupo, ela é só uma divisão temática, ela não é uma divisão de trabalhos de grupo, né? Alguns de vocês vão ficar com os mesmos temas, mas essa é uma atividade individual também, né? Essa não é uma atividade de grupo. Então, tem aqui uns grupos divididos que eu usei essa divisão, mais para a gente poder fazer a divisão dos temas, né, que nós vamos pesquisar. Quais são os temas que nós vamos pesquisar? São 4 temas. Personalidade, família, infância, personalidade e trabalho, personalidade e relações afetivas, personalidade e saúde. Tá? O que cada aluno tem que fazer nessa atividade e cada uma dessas coisas que o aluno precisa fazer também são os critérios avaliativos. É a partir daqui que eu vou avaliar se o aluno vai ter a nota máxima, ou vai ter a nota parcial, ou se não vai ter nenhuma nota. Né? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é pesquisar informações e manifestações cotidianas do tema designado. Então, você vai aí para o maravilhoso mundo da internet pesquisar se o seu tema é, por exemplo, personalidade e família. Você vai procurar artigos, vai procurar vídeos, vai procurar sites, né? Obviamente com algum critério, né? Você não vai encontrar isso assim em qualquer lugar. E você vai procurar coisas e informações sobre a relação entre personalidade e família, né? Uma vez que você pesquisou toda uma gama de informações, depois dessa pesquisa, você vai selecionar 2 informações que você entendeu que te chamou a atenção, que são interessantes, né? Ou que, enfim, né, que de alguma forma você achou interessante, seria isso, né? E aí você vai postar no fórum, né, essas 2 informações com a referida fonte. A ideia aqui, gente, é importante que isso fique claro, a ideia aqui é que isso não é um exercício opinativo, isso é um exercício de pesquisa. Tá? Mas, apesar de ser um exercício de pesquisa, eu espero que vocês também não façam só um Ctrl+C, Ctrl+V. A ideia é que vocês leem essas informações e traduzam um pouco com as palavras de vocês.
eu encontrei tal informação que diz isso, que diz aquilo, que me chamou muita atenção, porque fala desses determinantes, etc, etc, e a fonte está aqui. Aí você coloca lá a fonte de onde você tirou essas informações, né? Isso, e precisa ser dos autores que a gente estudou até agora, ou pode ser qualquer um que a gente achar interessante, mas que fale do assunto? Não tem nada a ver, assim, né? Essa pesquisa não tem nada a ver com os autores. A ideia é, você pode encontrar um artigo de alguém que fez uma pesquisa sobre as relações entre personalidade e família e que não fala de nenhum desses autores, né, que nós discutimos. A ideia é justamente sair um pouco dos nossos textos e buscar isso, assim, na internet. Embora também não precise ser artigo científico, pode ser só uma manifestação cotidiana disso, de alguma reportagem de jornal que comenta alguma coisa, né, que você pensou que dá para, né, dá para fazer essa associação, né, etc. Né? Então, a ideia é fazer uma pesquisa e postar essas duas informações. Só que essas duas informações que vocês pesquisarem, elas também precisam ter alguma associação com a disciplina. Em algum momento vocês vão dizer, olha, é isso que eu pesquisei e achei tão interessante, eu pensei que teve um momento lá da disciplina, né, em que isso foi discutido, em que a gente entrou nesse assunto, ou que tal autor fala disso, né? Porque tem muita coisa que a gente fala na disciplina que não necessariamente os autores estão falando. São debates que nós fazemos, conversas que nós fazemos, que está sendo em torno da questão da personalidade, né? Então, assim, duas tarefas, postar duas informações, mais uma associação com a disciplina. É preciso fazer essa amarração, né? E aí, o quarto e último critério dessa atividade é que você precisa realizar 2 comentários em temas diferentes que são pesquisados pelos colegas. Exemplo. Então, se você está no grupo de personalidade e família, você tem que fazer algum comentário em personalidade de trabalho e relações afetivas, ou personalidade de saúde, né? Isso é uma tentativa de fazer com que as informações circulem, né? Tipo, vocês possam ler o que os colegas pesquisaram, né? A gente faz uma espécie de transmissão, né? Então, e obviamente, né, gente, por favor, né, assim, não comentem legal, né, bacana, interessante, né? Esse tipo de comentário não vale, assim, né? São comentários que enfim, né? São comentários que precisam minimamente ter uma elaboração, né? Você precisa elaborar minimamente o questionário. Olha, isso que você falou me fez pensar tal coisa, eu acho que isso é muito atual, né? Eu fiquei pensando nisso, fiquei pensando naquilo, né? Pode ser dúvida também, professor. Por exemplo, se a pessoa fala de alguma coisa, a gente sente dúvida em algum determinado momento. A gente pode perguntar de forma para entender melhor? Eu não tinha pensado. Ou só para acrescentar mesmo. Mas, de qualquer forma, acrescenta, né? Sim. Eu não tinha pensado, Geomar, né? Mas acho que é uma boa ideia, né? Acho que se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre um determinado comentário, porque eu acho que aí provoca discussão, né? Isso provoca um pouco, assim, a circulação das informações. Então, acho que é razoável, pode ser sim. Tá? O Luiz perguntou, né, que o critério, né, o que define qual grupo a gente vai estar. O que define, Luiz, é a ordem alfabética, né? Na verdade é isso. Como é um trabalho, né, assim, que, enfim, né, não é um trabalho de grupo, né, que vocês vão precisar se reunir, etc., né, vocês não vão ter muita troca mesmo, assim, né, com os colegas do temas de vocês. Eu só usei a divisão alfabética para dividir os temas, assim, né. Então, não tem muito, assim, uma coisa de trabalho em grupo, né, é só uma divisão para dividir os temas. Seria isso, assim, né. Professor, é Lisa que está falando. Pode falar, Lisa. Deixa eu te perguntar, tem que associar junto com postar a informação, o primeiro posta a informação e depois associa? Ou pode fazer isso de forma assim? Repete para mim sua pergunta, Lisa, que eu acho que eu não entendi. Tá dando para ouvir direito ou você só não entendeu o que eu perguntei mesmo? Eu não entendi, eu estou te ouvindo bem, mas não entendi. Ah, tá. Tipo assim, você pediu para a gente postar 2 informações pesquisadas. Aí a gente primeiro posta e depois faz uma associação, ou a gente pode postar e já fazer uma associação também, tipo, na mesma hora que a gente postar, assim, a gente faz a associação. Acho que pode ser em texto único, não é um problema, não. Ah, tá. Agora, você pode fazer as duas, colocar as duas informações e logo abaixo fazer a associação, assim, né? Entendi. Se aí, Obrigada. ok.
Qual o tema, Luiz, que você estava querendo fazer, né? Vamos ver se vai coincidir. Envolvendo família, personalidade de família. E a Raquel também? Entendi. Vamos ver, né? Tá aqui, ó. Eu já até abri aqui os tópicos, tá, gente? E aí, quando vocês clicarem nos tópicos, vocês vão ver que dentro do encadeamento eu já coloquei o nome dos integrantes. Aqui, ó. Bruna, Carol, Caroline, Daniel, Dani e Daiane. Esse é o grupo de personalidade e família. Tá? Então, não foi incluído aí o Luiz e a Raquel nesse grupo. Se vocês quiserem trocar, né, gente, eu não vejo problema, mas eu acho que isso pode dar muita confusão da organização da coisa, né? Acho que seria legal, de repente, vocês fazerem de algo que não está tão no desejo, assim, né? Ó, personalidade e trabalho, né? Diana, Elaine, Esther, Franciele, Geomar e Camila. Tá? Personalidade e relações afetivas. Lara Cândido, Lisa, Luiz, ó, o Luiz está aqui, Luísa, Espelta, Marcela e Marcos. Tá? E, por fim, personalidade e saúde. Marina, Melissa, Mirella, Raquel, Suelen e Valentina. Tá? Então, esses são os grupos aí. Ok? Tá? Tem alguma dúvida, gente? Algo que não está claro sobre essa atividade? Professor, eu só tenho uma dúvida. Em relação ao primeiro ponto que você falou lá para a gente fazer a pesquisa, né? Como que você vai controlar isso? Já que a gente só tem que publicar duas informações. Eu acho meio vago, não? Dificulta a sua avaliação nesse sentido. Não, mas eu entendi o que é para fazer, entendeu? É só uma curiosidade mesmo. O que eu pensei, Geomar, foi instalar um chip no cérebro de vocês, entendeu? Porque aí eu tenho como monitorar melhor isso. Porque se eu implanto um chip aí, entendeu? Eu posso saber se vocês estão pesquisando mesmo, né? Porque senão não tem como, né? Aí o Daniel gostou. De fato, Gilmar, eu não tenho como, né, saber se vocês vão pesquisar ou não, né? O que eu vou saber é o recorte que vocês fizeram, né? Aí acho que cada cabeça é uma sentença, né? Algumas pessoas vão pesquisar, outras não, né? Enfim, é o Black Mirror da educação. Não, é claro que para a pessoa fazer uma síntese, né, formar uma articulação completa, a pessoa tem que pesquisar, Isso, sem dúvida. Exatamente. Isso aí, perfeito. Vai sair por esse pressuposto. Não, mas é só uma curiosidade, mas eu entendi o que é para fazer. Beleza. A Carol pergunta, isso é individual, né, professor? É só pelos temas, né? Exatamente, Carol, né? Cada um vai fazer o seu comentário, né? Cada um vai fazer a sua elaboração. Não é um trabalho em grupo, não. Tá? Acho que o que é em grupo é um trabalho em grupo meio indireta, né? Porque a gente vai conversar ali meio que virtualmente, né? Eu acho que é uma espécie de seminário virtual, sem apresentação, né? É uma espécie de seminário também que a gente vai fazer, mas não é um seminário, né? A Raquel está falando que ela merece o ponto porque ela cria sua própria teoria. Ela quem, né? A Carol pergunta, e esses dois comentários eu faço em qualquer resposta ao fórum que não seja do meu tema, né? Dois diferentes no caso. Isso aí, perfeito, né? Você vai sair do seu tema, vai passear pelos outros temas, dar uma lida no que a galera está postando, e aí você vai selecionar dois comentários lá para fazer, né, alguma reflexão, alguma elaboração. É isso. Então, estamos aí, né, pensando em coisas, né? Não sei se vocês já trabalharam assim, né, no fórum, mas isso surgiu aí e está aí como possibilidade. Angústia? Por que, Raquel, que está te dando angústia?
No trabalho. Se eu fosse psicanalista, né, eu diria que a angústia aponta para o desejo. Mas não a angústia de Freud, olha lá, ó. Ela já até respondeu lá, né, que já sabia a minha resposta, né? Aí, ó. Carol já está ansiosa com o filme também. Que bom, né? Essa ansiedade, se ela não ficar assim muito violenta, né, pode ser uma coisa boa, assim, né? Uma ansiedade que vai movimentar vocês, eu espero. Eu tô pensando em fazer de uma série, só que resumir um personagem em 15 temporadas é muita coisa, porque tem tanta coisa que eu já percebi nele que eu fico assim. Então, talvez, Gilmar, pegue alguma coisa dele, né? Então, acho que não sei também se é para fazer uma análise global de um personagem, né? De repente você pega algum comportamento dele que você acha que dá para fundamentar com a teoria, né? Então... E, professor, se ele tiver algum transtorno de personalidade, eu posso falar também? Ou você quer uma coisa mais ampla do que só o transtorno em si? Não, se você conseguir fazer a associação desse transtorno com algum teórico que a gente está estudando, manda Tá, ver. tudo bem. Não tem problema. Não. Tranquilo, gente. Vamos que vamos. Eu sei que vocês vão dar conta, né? Vocês sempre dão conta de um jeito ou de outro. Então, é isso. Vamos voltar aqui para o nosso queridíssimo Erickson. Vamos ver se eu consigo terminar ele, então. Gente, então, aí em termos do estágio, né, do sistema de desenvolvimento psicossocial do Erik Erikson, é isso, né? Acho que uma coisa que eu não falei, né, antes do intervalo, acho que é legal falar, né, é como que fica aqui a situação do idoso naquela tabelinha, né? Deixa eu voltar aqui, só para fechar mesmo o idoso, né? Olha aí que interessante, né? O Erikson vai dizer que o sujeito bem adaptado é o sujeito que consegue manter alguma integridade do seu ego, incorporando o comportamento do desespero, né? Porque também ninguém tem uma vida que deve ter sido 100% perfeita, acho que isso não existe, né? E se o sujeito consegue fazer, né, essa junção, para ele o que se desdobra, o que se origina disso é a sabedoria, né? Talvez ele esteja querendo dizer para a gente que a sabedoria seja reconhecer nossos erros e nossos acertos, né? Naquilo que a gente poderia ter orgulho do que fizemos e naquilo que talvez a gente conseguiria arrumar um lugar para nossas vidas, para considerar que tem coisas que nós fizemos que talvez não foi acertado, né? E que isso talvez nos humanize, né? Isso talvez é que nos torne humanos, assim, né? Já ouviram essa frase, né? O fracasso que nos humaniza nesse sentido, né? Então, talvez é algum espaço para fracassar também, né? Acho que é um pouco isso que ele está querendo dizer. Agora, se o sujeito sai daqui só com a integridade do ego, cai um pouco nisso que eu estava falando, alguém que supõe que teve uma vida excelente e tudo mandou bem e ele é maravilhoso, né? É uma pessoa que vai produzir uma posição de presunção, né? Olha que lógico, né? Tem a presunção, me parece que tem muito a ver mesmo com uma má avaliação de si, né? Pessoas presunçosas talvez sejam pessoas que avaliam muito mal a si mesmas, né? Ou avaliam muito tendenciosamente a si mesmo, né? Supondo assim, né, uma capacidade de sempre ter sido muito bom no que fez, né, e etc, né? Mas se o sujeito sai daqui só com desespero, né, com essa desintegração do ego, ele seria uma pessoa meio de desdém consigo mesmo, com os outros, com a vida, né? Vai entrar um pouco naquelas caracterizações que o Erikson lá fez de
amargor, né? A pessoa fica amarga, rabugenta, né? Ela fica um pouco nessa posição ao final da vida. Não deve ser uma posição muito legal, né? Para se estar ao final da vida, a gente sabe que acontece, né? Eventualmente encontramos pessoas aí bastante amarguradas, né? Isso acontece. Voltando lá, então, né? Mas é isso. O desenvolvimento psicossocial do Erikson é esse. A gente vai falar assim, de questões agora um pouco mais para fechar, né, a discussão que o Erikson trouxe para a gente, né? Em algum momento aí, o texto de vocês traz a discussão sobre fraquezas básicas, né? Assim como nós teríamos, né, as crenças motivadoras, né, e as forças, né, que nos colocam aí para enfim, para seguir, né? O Erikson vai dizer que existem as fraquezas básicas e que as fraquezas básicas teriam alguma coisa também de serem motivadoras, né? Talvez ele está querendo trazer para a gente aqui a ideia de que as fraquezas básicas elas podem ser motivadoras quando elas estão também associadas às forças básicas, né? Mas eu acho que o ponto dele aqui é esse ponto dessa coisa que talvez não é totalmente completa, essa coisa que faltou, essa coisa que fica ali para a gente como algo ainda a ser conquistado, né? Algo que essa coisa que fica numa insatisfação, ela pode ter algum movimento, né? Mas ele também vai dizer, o sujeito que só sai daqui de modo positivo é uma má adaptação, isso que a gente tem visto, né? E ele vai atribuir pessoas que só saem daqui com as coisas positivas à neurose, né? Os neuróticos seriam, então, se você pensa, por exemplo, numa neurose histérica, né? Fazendo uma aproximação completamente indevida aqui, né? Mas se você pensa uma neurose histérica, que é alguém que é muito povoada pela fantasia, né? Talvez, né, tenha alguma coisa aí mesmo de uma positivação, né, excessiva, assim. Positivação não no sentido da valoração, mas positivação no sentido de ser ativamente, né, produtora de uma realidade que não está aí, né? E para ele, quando o sujeito só extrai dessas crises o negativo, isso pode ter um efeito bastante pernicioso que daria numa situação de psicose, né? Para o Erikson, de modo geral, ambas as situações são corrigíveis pela psicoterapia, né? Então, aqui a gente vê bastante esse caráter meio que, enfim, né? Esperançoso, né? E esse caráter bastante, assim, que apostava muito no processo psicoterápico, né? Da resolução desses dilemas, assim, né? Alguém que tem uma crença muito forte na força das psicoterapias para talvez fazer com que o sujeito se ajuste melhor, né, em relação a essa questão, né? Então, assim, um balanço, né, um pouco sobre a teorização do Erikson acerca da natureza humana, a gente poderia dizer que o Erikson tem uma visão positiva acerca das pessoas, né? Nem todos são bem-sucedidos na obtenção de virtudes, mas todos teriam potencial para isso, né? Então, ele não desacreditaria, né, nessa capacidade de que as pessoas poderiam chegar a obter essas virtudes, né? Então, ele não diria que nada nos impede, né? Nada nos impede na natureza, que supostamente a natureza do homem ela não seria assim, algo limitadora de alcançar essas virtudes, né? Aqui eu já falei, esse negócio do positivo e do negativo, né? Esse negócio que a gente já conversou. E isso talvez coloque o Erikson assim, um pouco menos psicanalítico, né? E mais assim, talvez adleriano nesse ponto, né? Porque ele conceberia assim, uma certa força consciente para a gente direcionar o nosso crescimento. Ele apostaria muito nisso, né? Algo que estaria aqui, então, na teorização dele. Discutimos também já sobre essa história, né? De uma parte aí da teorização do Erikson ser determinista, a outra está mais apoiada no livre-arbítrio, né? Então, acho que isso é chover no molhado, né? Enfim, todas essas questões. Uma questão ainda, né, é que o Erikson se distancia do Freud em relação aos seus métodos, né? Questionou o divã, né, como algo que estabelecia uma relação pouco pessoal, né? Ele mantém a coisa das entrevistas, né? A coisa do face-to-face, o olhar no olhar, né?
usava a associação livre, mas evitava a análise dos sonhos, né? Aparentemente, ele não via tanta potencialidade, entendia até como algo prejudicial a análise dos sonhos, né? Como a gente conversou um pouco, né? O Erikson era alguém muito ligado à questão da infância, né? Então, ele trabalhou muito com ludoterapia, né? Alguém que tem contribuições nessa área, em técnicas, em formas, né? De se pensar a brincadeira, o brincar, né? Etc., principalmente para que a gente consiga assim, fazer uma leitura, né, de comportamentos que não são manifestados verbalmente. Acho que esse é o grande dilema, né, de modo geral, de atendimento com crianças, né? É claro que a criança talvez ela não tenha essa potência discursiva que os adultos tenham, mas isso não quer dizer que eles não possam expressar simbolicamente os seus comportamentos por desenhos, por brincadeiras, né? Enfim, a gente sabe que isso já é meio que um fato consumado assim na história da psicologia, o quanto que a criança revela muito de si brincando, né, ou desenhando, né, que são coisas que elas fazem de maneira muito séria, são coisas que elas fazem assim, botando muito de si nisso, né. Então, acho que tem algo aqui que o Erikson só vai nessa mesma direção, né. Tem uma discussão aí, né, que é uma discussão contemporânea, né, também. Acredito que o Erikson não teorizou sobre isso já viria assim, né, um pouco de teóricos posteriormente ao Erikson, né, da chamada identidade virtual, essa coisa que a gente está sempre conversando sobre, né. Segundo o Erikson, a internet seria um facilitador para experimentação de papéis que a gente encontra tipicamente na adolescência, né. Essa coisa de a gente experimentar papéis para ver qual melhor a gente se encaixa, né? A internet seria um facilitador disso, né? Principalmente porque a gente pode fazer isso de modo anônimo, né? Ou a gente poderia fazer isso assim a partir de um alter ego, a gente cria lá uma pessoa que, enfim, a gente dá até um nome, né? E aí a gente experimenta uma coisa lá, né? Então isso teria para o Erikson uma face dessa história que seria boa, né? A internet aqui não estaria sendo pensada somente como uma coisa ruim, né? Embora a gente poderia levantar essa questão, né? Se experimentar um papel virtualmente é igual a experimentar um papel na realidade, na prática, no dia a dia, né? É mais um ensaio, né, dessa experimentação do papel do que, de fato, a vivência dessa experimentação, né? Então, a Raquel está perguntando, né? As pessoas adultas que só se manifestam virtualmente, se é algo patológico, né? Não sei, eu acho patológico uma palavra muito forte, Raquel. Acho que pode ser, né? Em alguns casos, eu acho que pode ser, né? Então, não saberia te dizer, né? Eu acho que pode ser que a pessoa tenha alguma dificuldade, né? Eu acho que o mundo da internet é um mundo mesmo é um lugar mais seguro, né? Se comparado à realidade, sobre muitos aspectos assim, né? Mas talvez isso estaria assim um pouco dentro dessa segunda informação assim que a gente vai compartilhar agora, que o perigo dessa história da internet é justamente esse, né? De que uma identidade virtual possa substituir a identidade verdadeira, o self verdadeiro em desenvolvimento, né? Então, isso não necessariamente acontece só na internet, a gente sabe que isso pode acontecer na realidade também, mas, né, a internet ela traz um pouco essa coisa de uma segurança maior, né, numa tentativa de experimentação de papéis. Eu acho que há inúmeras vantagens, né, em a gente não vir para a realidade, a gente ficar só no virtual, nesse sentido da experimentação dos papéis, né? E o problema é justamente esse, é uma coisa tão boa, né, que faz com que a realidade, nesse sentido, se torne muito pouco atraente. A realidade é uma coisa que é muito complicada, o encontro com o outro é cheio de coisas, né? É cheio de vergonha, cheio de travas, cheio de regras, né? A gente não precisa ir muito longe para saber o quanto que a gente vive uma época de excessiva judicialização das relações. A gente tem judicializado e colocado regra demais, assim, né? Eu acho que isso tem um princípio que eu entendo qual que é o princípio desse excesso de judicialização, mas eu acho que isso traz uma coisa que é afastamento das relações, né? Tem algo assim que verdadeiramente a gente percebe, né? Uma espécie de recusa, um bater a porta mesmo para as relações nesse sentido, né? Eu vejo um pouco isso, sabe, Raquel? E aí eu estou trocando com vocês uma percepção, assim, né?
eu acho que isso tem acontecido com muitos homens, assim, né? É impressionante o quanto que tem muitos homens que têm feito recusas a relações com mulheres, assim, né? Eu estou falando isso porque eu percebo um pouco isso, né? Eu não saberia dizer se isso também acontece no universo feminino, mas eu vejo muito isso acontecendo no universo masculino, assim, os homens se afundando em pornografia mesmo, assim, né? E substituindo completamente as relações com o outro sexo, com o feminino, assim, né? Com relações virtuais. Eu não sei se isso tem uma questão de gênero aí, né? Mas é algo que, numa percepção completamente assim, sem base nenhuma, sem fundamento nenhum, fica um pouco com essa impressão, né? Que isso é muito comum, assim, tem sido muito comum no universo masculino, né? Eu estava vendo outro dia, não sei aonde, em qual canal, alguns casos de relacionamentos virtuais aí, que o cara vai dizendo para a mulher que ama ela, que está apaixonado, que eles vão se casar e tal. Depois ele começa a falar que está apertado, que teve um problema, começa a pedir dinheiro, e aí começa o negócio. Aí quando marca encontro, ele inventa um problema. Foram vários casos assim, tanto do o homem pegando da mulher mais velha, quanto menina pegando o homem mais velho, sabe? Sim. De outros países se conversando assim e só pegando dinheiro do outro. Faço ideia, mas outras coisas também que acontecem aí. Sim. Então, às vezes as pessoas descobrem que as pessoas são reais, né? E aí isso é um problema, assim, né? Quando a gente descobre que esse outro virtual existe mesmo, né? Olha que coisa surpreendente, né? Aquela pessoa que estava digitando e trocando comigo lá na internet é uma pessoa de carne e osso, assim, né? Eu acho que isso assusta muita gente aí, eu acho, né? A Marina também comenta, né? Nossa, prof, muitas mulheres preferem não se relacionar com homens, pelo menos na minha bolha, que é a bolha bissexual, né? Então, talvez seja uma coisa que eu falei mais próprio de um universo que é mais próximo meu, assim, né? Talvez isso está generalizado, né? Talvez isso seja um problema das relações mesmo, assim, né? O Daniel comenta também, tem um movimento na internet de pessoas que se denominam incels, na maioria, diria, todos são os homens. Qual que é desse movimento? Qual que é dessa nova identidade, Daniel, né? Qual que é a causa da identidade? Mas é basicamente isso que você tinha mencionado. Tipo, são homens, a denominação no geral são homens que eles se sentem incapazes de achar um parceiro sexual, um parceiro romântico, né? Durante toda a vida. E aí é como se fosse acho que pela definição que eu tinha visto no Google, é tipo como se fosse celibatário involuntário, né? Então, tipo assim, eles não conseguem, tipo assim, de forma alguma conseguir algum tipo de parceiro. Só que geralmente, né, o que acontece, que eu vejo muito na internet, as pessoas que se denominam incels, elas fazem muitos ataques à imagem feminina. Então, sempre que acontece algum tipo de movimento específico, feminista, coisas do tipo, existem muitas pessoas com essa característica, né? Às vezes às vezes eles não colocam fotos próprias, né? Eles colocam fotos de desenho ou fotos de algum ator, e aí rolam muitos ataques ao público feminino em si, entre outras também questões políticas e tudo mais. E aí é um movimento específico, tipo assim, voltado só à internet, desses tipos de ataque, desse tipo de grupo. Os incels. Incels. É um grupo, tipo assim, é óbvio que nem todo mundo vai provavelmente saber deles, né? Porque alguns vivem realmente no anonimato, mas uma outra pessoa que talvez tenha um Twitter ou um Instagram já deve ter visto um deles ou coisa do tipo. Deve ter esbarrado, provavelmente. Mas o que você acha que leva essas pessoas a serem assim, Daniel? Qual o objetivo deles fazerem isso? Não sei. Muitos fatores podem influenciar, né? Preconceito, você acha? Oi? Só agem com preconceito? Claro, com certeza. Sem sombra de dúvida. Uhum. Sem sombra de dúvida. Uma coisa é certa, né, gente? Eu acho que a gente tem vivido muita repressão da sexualidade, né? É um negócio que eu não consigo muito deixar de achar que não, assim, né? Por mais que a gente tenha tido mais liberdades, né? Mais coisas estão aparecendo, né? É impressionante. Eu não sei como que vocês avaliam, mas eu acho curioso o quanto que essa maior libertação da sexualidade, ela parece que está vindo acompanhada de uma repressão também, né?
não é só a liberdade sexual que a gente tem vivido, né? Está longe de ser isso, assim, né? Então, é o dilema do nosso tempo, né? Eu acho que... e aí é aquilo que a gente também já conversou em outro momento, né? A gente sabe de dados estatísticos, né? Em que as pessoas estão transando menos, né? Eu sempre acho que sexo é um negócio que vai estar assim, exposto na prateleira de um museu daqui a 50 anos, né? Ninguém vai transar mais, eu acho que é isso que vai acontecer. A sociedade está álcool em gel demais, né? E, enfim, eu acho que é isso que a gente... Assim. Francisco, eu acho, tipo, se a gente parar para ver, acho que a obra do Foucault, ela se torna muito presente também quando ele fala da história da sexualidade, que nunca existiu, na verdade, uma repressão, mas que existiram meios, e ainda existem, na minha opinião, existem meios que dizem como deve ser tratada a sexualidade humana. Então, assim, não é um fato de, tipo assim, ninguém transe, ninguém faça amor, sei lá, deem a nominação que vocês quiserem, mas é muito sobre o como. E hoje, inclusive, a gente tem uma nova perspectiva no que é o sexo com a virtualidade também, que muita gente talvez opte por não abordar, mas ou opte por abordar como não sexo, mas se a contemporaneidade traz outras questões, né? Eu acho que a sexualidade, eu acho que ela não, nesse sentido, ela não perde riqueza e também não acho que ela perde frequência. Eu acho que ela muda de forma, não sei. Que ela está mudando, né? Mas, assim, isso que eu trouxe são pesquisas, né? Isso não estou tirando da minha cabeça, né? As pessoas estão transando menos, assim, né? Pensando no ato sexual, né? Talvez elas estejam praticando outras modalidades eróticas, né? Isso acho que sim, né? Agora, o ato em si é uma coisa que, essa coisa da carne com a carne, vamos pensar, né? É algo que parece que está desaparecendo, assim, né? Acho que as modalidades eróticas que a gente tem visto, e aí talvez seja, né, uma perspectiva de um psicanalista, né? Mas as modalidades eróticas que eu acho que têm surgido são modalidades muito masturbatórias, assim, né? Sou eu com eu mesmo, né? Eu com enfim, né, com uma imagem virtual, né, com a pornografia, né? Ou com um outro que existe atrás da tela, mas é um outro em que eu crio muito projeções em torno dele, né? Então, e eu acho que essa história do como, né, que você está trazendo, também essa discussão, né, que eventualmente aparece nessa discussão, né? Acho que existe um como hoje, que é um como que muitas vezes a gente não identifica como repressão, que é o como do tem que gozar, né? Assim, tem que transar, tem que fazer, tem que ser performático, né? Essa coisa de pessoas que confundem bastante as suas vidas sexuais com a de atores pornôs, assim, né? Então, eu acho que isso é uma outra repressão, né? A gente está vivendo uma repressão de gozar a qualquer preço, e aí isso vira uma obrigação muito louca, assim, né? Então, eu acho que está mudando, com certeza já não é mais o que era antes, né? E acho que essa mudança, eu acho que passa em algum momento por uma diminuição do ato, né? Uma diminuição, parece que o sexo me parece nesse sentido que ele tem virado muito mental, muito virtual, né? Eu posso até concordar com a ideia, é uma outra modalidade, né? Mas esse do ato, eu acho que ele tem diminuído mesmo, né? Tem vários comentários, né? Falou de sexo, a galera gosta, né? Então, muitos comentários aí. A Marcela comenta. Os incels são basicamente os muito nerds, sem habilidade social, por isso que o ódio com as mulheres, porque eles não conseguem pegar ninguém, basicamente. Olha aí, ó. Definição perfeita, né? Segundo o Daniel. O Daniel, é basicamente o que eu penso também, fora do comportamento extremamente machista, né? Ou são pessoas com questões pessoais mais resolvidas. A Raquel contra-argumentando, né? Atacar o outro substitui o quê? Que ele não consegue refletir em si mesmo. Sim. Mas que tudo que vem sendo construído desde o individualismo é pré-virtual, sei lá. Tudo que vem sendo construído desde o individualismo é pré-virtual. Então, tem que ver, né, se a virtualidade só exacerbou essa individualização, assim, né? Ou se ela produziu, né, um certo tipo de individualização, né?
É uma pergunta que eu nunca me fiz sobre isso, né? Era do amor líquido, né? A Marcela comenta também. Pré-virtual. Então, sei, né? Vamos precisar pensar assim, né? O que era pré-virtual, né? Antes da virtualidade, como que se davam as relações, né? Porque às vezes, eventualmente, eu penso também que tem uma leitura histórica, né? Que ela é uma leitura que me parece, né? Um pouco enviesada, assim, né? Eu não acho que toda a relação do passado eram relações de poder, necessariamente, né? Existem relações entre os seres humanos, né? Que eram colaborativas também, né? Nem toda relação era tão, assim, de poder, né? E às vezes tem uma certa leitura histórica, né? Que me parece ser uma leitura histórica que parece que toda relação sexual, né? Entre homem e mulher, principalmente, né? Do passado, são relações se estabeleciam assim por uma coisa do poder, né? Acho que isso existe, sim, não há sombra de dúvidas, mas é óbvio que a história da humanidade também demonstra que existem muitas relações entre homens e mulheres que eram colaborativas, né? É simples desse jeito, assim. Então, sei lá, né? É uma outra questão aí. O Luiz comenta, sério, eu acho mesmo que na colaboração o poder é super uma questão, por mais ou menos dissolvido que seja. Como que você pensa isso, Luiz? Né? Eu acho que assim, a colaboração, ela... Não sei, eu fico pensando assim, quando eu penso em uma sociedade, não vou dizer exemplo, mas vou dizer uma das sociedades em que a colaboração acaba se destacando, para eu dar exemplo, e eu não sei muito sobre, mas nos meus estudos sobre antropologia eu me deparei com alguns povos indígenas, assim, não de chegar a fazer etnografia de fato, de ir, de fazer parte, mas assim, de estudo mesmo, né? Mais academicista, mais centrado no papel, assim, né? Na pesquisa. Eu acredito que quando a gente fala de relação de poder, isso é super amplo e também está super aquela, como fala, a microbiologia, não é microbiologia, tem um termo para isso, mas biopolítica? Enfim, isso, acho que seria por aí, talvez, a biopolítica. Mas, não querendo me apegar também aos termos científicos, eu acho que até numa colaboração, numa lógica colaborativa, as pessoas têm que o tempo todo estar negociando lugares de poder ou não poder. Porque negociar um lugar de não estar em poder é também um negociar. Não acho que nada está dado, né, em nenhuma sociedade. Acho que assim, não sei, por mais amplo que seja isso que eu estou dizendo, eu acho que o poder ele é uma coisa mais dissolvida em sociedades das mais variadas, assim. Não sei. Não sei, se eu entendi o que você está trazendo, né? Eu quero crer, Luiz, que é melhor uma relação que tenha negociação do que uma relação de imposição nesses lugares, né? Talvez o nosso dilema é se a gente pode se livrar do poder, das relações de poder, assim, né? Se isso de fato é possível, assim, né? Eu acho que isso... Se a hierarquia, por exemplo, fosse consentida, se a hierarquia, assim, né, quem tem mais poder e menos poder, se isso fosse consentido, talvez menos aflito, não sei, menos conflito. Ou se a hierarquia pudesse circular, né? Eu gosto muito dessa ideia de circulação, assim. Eu não acho que necessariamente o problema está num lugar de poder, né? Eu acho que o problema está quando o lugar de poder ele fica muito engessado numa parte e a outra parte fica muito obediente, né? Quando isso não circula, eu acho que isso é um problema, assim, né? Agora, eu não sei se o lugar de poder em si é problemático, né? Eu acho que, eventualmente, algumas coisas elas podem ser produtivas, organizadas daí também, né? Vou dar um exemplo que pode parecer extremo, né? Mas é só para a gente, talvez, pensar juntos, né? Eu fico pensando como que seria, né? Se uma aula, né, em que, em algum momento, um professor não ocupasse um lugar, que a gente pode até arrumar um nome mais bonitinho, né? Um lugar de facilitador, assim, né?
Eu acho que não sei como é que seria, né? Sei lá, vou vir aqui dar uma aula de Foucault, aí eu vou falar assim, olha, eu vim aqui para dar uma aula de Foucault, mas nós vamos construir o conhecimento sobre Foucault, né? Eu não tenho nada para falar do Foucault para vocês, nós vamos construir esse conhecimento do Foucault, né? Em algum momento alguém precisa encarnar esse lugar de poder. Eu acho que invariavelmente. Talvez ele não precise ficar aí, esse lugar possa circular, né? Mas eu não sei, né? Talvez a gente teria que pensar. Eu acho que essa coisa da colaboração que eu estava comentando, eu acho que eu prefiro que a gente pense, né, que essas relações colaborativas elas têm um poder maior de negociação e é menos pior nesse sentido do que relações em que talvez isso é imposto, né? Talvez isso é colocado de um jeito assim, olha, eu que mando, você obedece, né? E pronto, acabou, assim, né? Então, eu acho que isso é uma questão, sabe, Luiz, muito contemporânea, né? Eu acho que a coisa do líder, né, é uma dessas coisas que a gente tem se debatido e eu acho que tem sido muito criticado, assim, né? Eu confesso que eu tenho dúvidas, né, se a gente, se não haveria alguma importância em manter esse lugar, né? Mesmo que esse lugar seja, talvez possa ser pensado, né, pelo menos por uma saída assim meio psicanalítica, esse lugar ele tem que ser pensado como um lugar morto. Ele precisa existir. É a história da psicanálise do pai morto, né? Não é um lugar ativo, é um lugar morto, mas ele tem uma importância de existir enquanto lugar, assim, né? Existem algumas pessoas que até falam do lugar vazio do poder, né? O lugar do poder tem que ser um lugar vazio, né? Isso é uma outra viagem. Mas tem uma importância em se preservar esse lugar, assim, né? Mas, enfim, aí eu tenho certeza que essa discussão é uma discussão que a gente vai, assim, ter um catatal, né, assim, de perspectivas, né, que vão desde um anarquismo muito extremo, né, a uma ditadura muito extrema, né, nesse sentido. Mas eu acho que é uma discussão super contemporânea, assim, né? Eu fico pensando que essa diferença, né, que eventualmente existe em relações entre homens e mulheres ou em qualquer relações, né, em relações entre professor e aluno, né, em relações nas mais diversos locais, né, eu acho que a gente precisa começar a pensar uma ideia de um líder ou de uma autoridade que não necessariamente opera autoritariamente, né? Acho que um líder que consegue operar de um lugar não autoritário, eu acho que pode ser muito produtivo, assim. Enfim, é uma questão longa, né? Bom, aí tem uma outra coisa aqui, né, que dá para vocês também acompanharem no texto, né? O Erikson aparentemente não toca nesse assunto sobre a questão homossexual, assim, né? Mas aparentemente tem algumas pessoas que vieram depois do Erikson para falar sobre a identidade homossexual, né? Como trazendo uma certa ideia de desenvolvimento dessa coisa, né? Que estaria assim um pouco, né? O que eu acho que a ideia que está sendo colocada aqui é uma ideia de que uma pessoa com uma identidade homossexual ela tem todo um trabalho de descoberta e de autorização dessa identidade, né? Que algumas pessoas aí acharam por bem pensar isso em termos de fases, né? Que eu acho que talvez assim são um pouco fases da aceitação disso, né? E aí a primeira fase seria uma sensibilização, que usualmente acontece antes da adolescência, que o sujeito vai se percebendo assim um pouco diferente dos colegas do mesmo sexo, né? Em algum momento ele vai entrar numa confusão da identidade, eu acho que é aqui que está a maior relação, né, com a teoria do Erikson, né? Que ele pode até se assustar com isso, né? Assim, ele pode até, talvez, negar para ele mesmo, né, essa identidade. Em algum momento ele talvez autorize um pouco mais isso, ainda enquanto uma incerteza, ele acha que ele é um homossexual, e aí começa um processo de aceitação dessa identidade gay, até um momento que seria um momento de compromisso com isso, né? E seria um momento aí em que
o sujeito, né, aceita totalmente, né, a identidade, enfim, como um lugar existencial, vamos pensar dessa forma, né? Então, eu acho que o ponto aqui que é mais interessante, né, é esse ponto de uma descoberta e uma aceitação disso, né? Acho que esse é o ponto, assim, e não sei, né? Também não é muito minha área, né? Não é um negócio que eu estudo, assim, com profundidade, mas me parece que tem algo aqui, né, que passa um pouco por essa descoberta e desenvolvimento, né? Então, é isso. O que é estranho, Luiz? A descoberta, né? Não sei, é porque eu fico pensando assim, eu não sei se é uma tendência minha já de seguir talvez uma perspectiva binária para entender como algumas coisas nasceram, mas, por exemplo, quando a gente fala de a gente não, né? Não parte da gente esse termo do autor que diz identidade homossexual, eu penso na identidade heterossexual, porque que ela não foi uma questão, e se ela fosse uma questão, o que ela traria consigo, um objeto de estudo, né? Produção de objeto de estudo existiu aí a identidade homossexual, que, não sei, já que a gente estava falando, né, na hierarquia do poder, ela se coloca enquanto um objeto de estudo, né? Não sei. Sim, mas você não acha que, até por uma questão cultural, né, que a identidade homossexual ela pode ser uma identidade que o sujeito talvez tenha que, né, assim, arranjar para ele mesmo como que ele vai lidar com isso, assim, né? Eu acho que é uma possibilidade, mas assim, sim, e a cultura dita algo no qual essa experiência se coloca talvez mais dessa forma do que tinha a ser lidada naturalmente, né? Mas também acho que a cultura também forma, sabe? Existem outras identidades ligadas ao que hoje a gente chama de orientação sexual, que eu acho que poderiam ser levantadas, né? Mas que talvez pelo contexto da época da criação do termo eu posso até entender. Mas sabe, como a gente poderia criar uma identidade heterossexual de mal resolvido com a própria sexualidade, de ter que dizer sim aos eventos sexuais o tempo todo, de ter que cortejar sei lá, no caso do homem, né? Ter que cortejar uma mulher, de ter que dizer sim. Fico pensando nesses processos também, e por que eles Na não foram heterossexualidade, no caso, né? Isso. Como objeto de estudo também, né? Eu não sei se a sua questão, então, é por que isso se torna, né, um objeto de relevância, né? A homossexualidade e a heterossexualidade não se torna nesse sentido, né? Acho que é por aí, Então, embora isso não está contemplado, eu também acho, né, que os processos de heterossexualidade eles não são assim também tão diretamente, né, assim, uma coisa que isso é tão, né, tão simples. Eu não sei, né, talvez não é nem isso que você está trazendo, mas eu não sei se isso é tão simples assim também, né? Eu não consigo muito pensar dessa forma, né? Mas enfim, né, questões que estão efervescendo na contemporaneidade. Daqui a 30 anos, talvez a gente tenha algumas saídas, né? Algumas respostas mais concretas. Estou embaraçado demais, vou fazer a linha ouvinte agora. Ok. Bom, então, para finalizar, a gente tem aí, né, uma conclusão, né, sobre o Erikson, né? A personalidade para o Erikson é formada, como a gente viu, durante toda a vida, né? Não estaria lá, né, lá no início da coisa e tal. Acho que o conceito principal dele é a mesma crise de identidade, né, em que ele inclui questões sociais, históricas, né, na personalidade. Algumas críticas em relação à teoria do Erikson, né? Para algumas pessoas, os conceitos, né, e os termos que ele usa lá são muito ambíguos, né? Sem muitos dados para corroborar, né? Falta de precisão.
Acho que, de modo geral, isso é um problema, né? Principalmente nas áreas mais psicodinâmicas, assim, né? Apesar disso, o Erikson humildemente aceita a crítica, né? Diz que ele acha isso é um pouco verdade mesmo, né? No que ele trouxe. E ele dizia que isso que na teoria dele talvez era tão pouco concreto, né? Talvez se devesse ao seu temperamento artístico, né? E à sua falta de educação formal em ciências, né? Eu já não sei se isso é uma coisa ruim ou uma coisa boa, né? Eu acho que isso é uma coisa boa. Talvez ele conseguiu pensar um pouco conceitos e termos menos científicos, né? Menos rígidos, assim, né? Menos tão ligados, né? Uma numerificação das coisas. Acho que é interessante, né? De um certo modo aí. Né? Então, há uma outra crítica que supostamente ele entende a fase aí, né? Da meia-idade, né, como uma fase positiva, né? Sabe que muitas pessoas enxergam nessa fase um momento de sofrimento, de dor, de depressão, né? Então não tem jeito, né? Mesmo quando a gente é positivo, as pessoas elas não, mas tem um outro lado aí, né, e tal. Então, a crítica é uma coisa que vai estar sempre entre nós. Não tem Mas jeito. professor, é porque eu acho que a velhice ela é vista como algo tão ruim que a pessoa acha estranho. Porque, tipo, o preconceito, os estereótipos que são formados quanto às pessoas idosas são todos pejorativos, né? São depreciativos. Eu acho que se dá muito por conta disso. Sim. Então, verdade, Omar, né? Eu acho que tem alguma coisa aí que... Mas é isso que eu estou dizendo, né? Eu fico pensando também se a gente não deveria dar um pouco de atenção a pessoas que conseguem estabelecer, né, uma perspectiva diferente a essa, né? Uma perspectiva que seja uma perspectiva que traz uma outra possibilidade, né? Em vez da gente ficar assim, só nessa repetição, né? A velhice, sofrimento, nananã, e apesar do estereótipo há alguma verdade aí, né? Talvez a velhice e a meia-idade possa ser uma fase positiva também. Né? E, nesse sentido, ele também é reconhecido, né? Por métodos com brinquedos, né? A questão que ele fez aí com as crianças, né? E toda a questão lá da psicologia infantil, né? Tudo isso. Tranquilo, gente? Então, e aí? O que vocês acharam do Erikson, né? Muito doido, muito nada a ver, muito ultrapassado. Mais ou Eu menos. achei ele mais difícil do que o Adler, mas a teoria dele é um pouco mais simples. Simples, mas difícil, entende? Porque o Adler, ele é muito, tipo, ele divide em muita coisa que você consegue compreender melhor. Ele é pouca coisa, muita ambiguidade, fica doido. A Raquel gostou, a Esther também. A Marina gostou, mas não gostei do rolê da sexualidade. Ele é quadrado demais, o Adler, a Raquel. Né? Conversa mais com coisas contemporâneas, verdade. Se eu tivesse que dar uma nota, seria 9. Tá bom, pô, 9 é um notão, assim, né? Pô, ele ficaria feliz com essa nota aí, Marina. Acho que é uma boa nota, né? Raquel é anti-adleriana, né, Gilmar? Eu concordo, né? Acho que ela, de fato, detestou o Adler aí, né? Esse homem doido. A Esther também comentou, eu também achei que ele enquadrou muito, né? Isso que vocês estão falando, de modo geral, também é uma crítica comum, né? A teoria dele, assim, né? Talvez é uma teoria muito ligada à sua época mesmo, né? Mas eu particularmente penso que essa crítica, né, é uma crítica que eu acho que se a gente mexer um pouquinho na teoria dele, né, mudar alguns nomes, mudar alguns termos, né, ele se mantém atual, assim, né? Não fala, fica, mas não fala, fica por cima do muro, né? É isso. Tá bom, então, gente, ó, na aula que vem a gente vai para o Fromm, né? Erich Fromm é um outro teórico, outra perspectiva, né? Um teórico também, assim, obviamente que se incorpora muito na teoria dele questões típicas do século XX, né? Que talvez nem todas as questões do século XX, né, vão responder as questões do século XXI, né? Mas voltando um pouco aí para a gente entender o passado, que a gente talvez consiga lançar algumas luzes sobre o presente agora, né?
Eu vou abrir aqui a chamada, né? E já vou liberar vocês. Então, vamos lá, gente. Ó, Bruna Natália, Carolina Soprani, Caroline Jurisato. Presente, prof. Carolina Soprano. Daniel, Dani, Daiane. Presente, professor. Diana, Elaine, Esther. Diana, Esther, Elaine, todo mundo tá aí. Franciele, Geomar. Camila, Lara Cândido, Lisa Rocha. Luiz Felipe, Luísa Spelta. Marcela, Marcos, Marina. Marcela, Marcos, Marina. Boa noite. Valeu, Marcos. Até mais. Boa noite, capitão. Melissa, Mirella. Raquel, Suelen, Valentina. Gente, então é isso. Muito obrigado pelas discussões, por me escutar. Espero que tenha sido produtivo. Boa noite. Boa noite, prof. Até a próxima aula. Valeu. Boa noite. Valeu. Obrigado, Daniel. Boa semana para todos. Valeu.